Vitória Badini aqui com mais um episódio do Elas no Jogo. Agora com novidade, a novidade o quê? Eu apresentando, não teve até agora. Eu apresentando o primeiro episódio que eu tô aqui. Então, hoje estamos aqui de novo com Nath e com Rafa, que são nossas convidadas para falar de futebol e Olimpíadas. Estão preparadas para falar um pouquinho desses temas polêmicos? Vim aqui para falar. Tem coisas polêmicas a dizer aí também. Todo mundo vai soltar o verbo, então. Vamos. Beleza. Então, como eu já dei aqui a dica, a gente vai falar da convocação do técnico Arthur Elias para os Jogos Olímpicos de Paris. Vou passar aqui para a gente refrescar um pouco a cabeça sobre como que ficou essa convocação final. Então, de goleiras, ficamos com Lorena, Tainá, laterais, Antônia, Tamires e Yasmin, zagueiras, Rafaele, Tarciane e Thaís Ferreira, meias, Ana Vitória, Duda Sampaio e Yaya, atacantes, Adriana, Gabi Nunes, Gabi Portilho, Jennifer, Caroline, Marta e Ludmilla. De suplentes, temos Luciana, goleira, Lauren, zagueira, Angelina, volante e Priscila, atacante. Vamos começar pela polêmica ou vamos deixar a polêmica um pouquinho mais pro meio? Acho que vamos deixar o povo ficar. Vamos deixar ficar na espera ali. Que a galera fica na audiência. Então, beleza. O que eu quero saber de vocês hoje é, num geral, assim, concordaram com a convocação do técnico Arthur Elias? Cara, eu não sei. Eu acho que a gente vinha numa expectativa muito alta para essa convocação do Arthur, porque desde que ele chegou na seleção, ele veio falando de que eu estou aqui para brigar por uma medalha olímpica. Que a gente tá nessa busca do ouro olímpico já faz tempo. Então, assim, há uma expectativa muito grande. E ele preparou a seleção, ele teve muito tempo, ele convocou mais de 30 atletas nesse período de pré-olímpico, de tudo que veio nesse ciclo dele. Nenhuma convocação dele foi igual, né? Nenhuma ele convocação. Convocou diferente todas as vezes. Sim. Então ele testou várias jogadoras. Só que uma coisa, o Arthur é muito teimoso. Aí as pessoas que estão aqui acompanhando elas no jogo, que acompanharam elas no jogo da Copa passada, que eu estava aqui, eu critiquei muito a Pia e quis muito o Arthur na seleção. Não estou falando que eu acho que o Arthur errou, não estou falando isso. Eu continuo achando que o Arthur deveria estar onde está, eu continuo achando que o Arthur era a pessoa certa para ser nosso técnico da seleção brasileira nesse tempo. A gente teve pouco tempo para se preparar, então, porque assim, você não se prepara para uma Olimpíada em 6 meses, você se prepara, você demora um pouco mais. Ele teve aí quase um ano, eu acho, que logo depois que a Pia caiu, logo ele já assumiu, mas ficou entre Corinthians e seleção, só foi para a seleção mesmo depois da Libertadores, então foi para a seleção em novembro. Então a gente tem o quê? 7 meses que ele está na seleção brasileira. Mas eu acho que poderia ter melhorado um pouquinho. Eu acho que essa questão que você falou de trazer 30 atletas diferentes, fazer muitas convocações diferentes, se a gente fala que o Zé Roberto no vôlei era previsível a convocação, no futebol ela era zero previsível, Sim. até para jogadoras grandes. Marta, Debinha, Cristiane, a gente não sabia e realmente foi, aliás, com um final que a gente não necessariamente esperava. Tanto que alguns desses nomes que você falou foram cortadas. É isso. E era uma coisa que a gente realmente não esperava. Eu acho que teve surpresas positivas e eu não diria negativa, mas que a gente não estava esperando nessa convocação. E eu queria até citar a Caroline, cara, que tá machucada. Tá voltando de lesão, aliás. Uhum. Então, assim, o que ela tá fazendo ali? O Arthur, ele chegou a falar quando convocou, é uma aposta minha. Eu estou apostando. Mas será que é hora de fazer aposta na Olimpíada? Então, será que a aposta não era pra ser antes? Não era pra ser na She Believes Cup? Enfim, agora, nos amistosos. Nessas cups aí que rolou, amistoso contra a Jamaica, será que não era aí que a aposta dele tinha que ser feita? Na Olimpíada, com ela voltando, ela não jogou pela seleção, desde que... Eu acho que ela não jogou... Tá voltando... Então, ela tá começando a entrar agora. Então, no quesito Caroline, eu sou muito controversa também, porque eu gosto muito dela. Eu também. Eu acho que... Eu gosto muito dela também. Ela foi a minha grande aposta na Copa passada. Eu acho que a Caroline tem muito a acrescentar na seleção brasileira, porque ela é muito rápida, ela consegue pensar rápido e... Ela pensa e já executa o movimento. Só que eu também não levaria, por conta de ela estar voltando de lesão. Eu teria levado Bianca Brasil no lugar.
porque já estava vindo no ciclo, tem jogado muito bem no Cruzeiro, tem se destacado muito bem nesse Campeonato Brasileiro. Então, assim, teria levado ela no lugar. Só que é o que a Rafa falou, é um momento de aposta? Não é, cara. Agora é o momento de ganhar. Então, assim... Só que, porém, tem todas as coisas que a gente não sabe. Os estudos, as conversas, porque pode-se dizer que, às vezes eles falam, não tem conversa antes de convocação. Quando você tá machucado, tem sim. Pra saber se você tá bem fisicamente. Até porque o técnico não é maluco. Fisicamente, mentalmente. Alguns não são malucos, alguns são. Alguns são. O Arthur é completamente maluco. Ele é mesmo. Fisicamente, pra saber se você vai conseguir jogar, se você não vai se machucar. Mentalmente, porque você vem de um período parado, então a sua cabeça fica completamente lelé das ideias. Então tem toda uma preparação que a comissão técnica da seleção brasileira faz. O Arthur ficou muito tempo lá fora, acho que indo atrás para saber de coisas de como as jogadoras estavam ou não. Porque a gente tem muitas jogadoras da seleção brasileira jogando fora. E então... Eu acho que teve esse cuidado de saber como a Caroline estava para poder levar, porque eu acho que ele é doido, mas é doido e meio, não é doido completo. É um doido consciente, eu diria. Porque ele não levaria a Caroline para testar ela numa Olimpíada, que é uma competição que tem 3 jogos e você pode cair. É isso. Eu acho assim, o Arthur muito consciente das decisões que ele toma, sempre foi assim, e a gente acompanha ele há muito tempo, até pelo Corinthians, enfim. Mas eu acho que assim, a Caroline talvez não fosse surpresa lá dentro, mas pra gente que não tá sabendo do que está acontecendo lá dentro... Foi uma surpresa. Foi uma surpresa muito grande. Porque, assim, a gente entende, acompanhando o futebol como a gente acompanha, a gente entende que o atleta que ele se lesiona, ele demora pra voltar ao que ele era. Ele precisa de tempo de bola, ele precisa entender o campo novamente, como tudo está acontecendo, ele precisa de ritmo de jogo. E um atleta que, no caso da Caroline, que se machucou e tá indo direto para uma Olimpíada, aonde que ela vai ganhar o ritmo de jogo? Eu penso nisso. O tempo de bola, em que momento que vai acontecer? Que os jogos são muito próximos. A Olimpíada não tem descanso. Então, uma jogadora que tá ali sem condicionamento físico mesmo, a gente consegue, por exemplo, confiar na Caroline para ficar um tempo inteiro? Não sei. Não sabemos. Então, é isso aí. Eu acho que, pra mim, minha opinião, primeiro, que em treino você não consegue ritmo de jogo. Não. Não adianta falar que foi no treino que ela conseguiu, porque não é assim que você consegue ritmo de jogo. Pra mim, a Caroline vai ser o tipo de jogadora que vai estar ali pra entrar no segundo tempo. Ou ela joga o primeiro tempo todo, 45 minutos, e sai no intervalo. Ou entra no segundo pra fazer Ou ela gol. entra no segundo pra tentar resolver alguma coisa. Pra mim, a Caroline vai ser essa jogadora na Olimpíada. Não, respeito muito o Arthur, todo o trabalho dele, mas pra mim não tem muita justificativa além disso de levar uma atleta que tá voltando agora de lesão e nem jogou ainda. É isso. Agora a gente citou aqui um pouquinho o nome da Bianca Brasil. Defendem a convocação? Cara, eu levaria. Eu teria levado a Bianca Brasil. É que é muito difícil, eu não queria estar na pele do Arthur. Quando a gente... A gente critica aqui, mas eu nunca gostaria de estar no lugar de fazer esse tipo de decisão. Quando você tem apenas 18 nomes é muito pouco pro futebol. É muito pouco, porque são 11 titulares e 7 que você fica, meu Deus do céu, quem eu vou levar? Porque é muito pouco. Então, assim, a gente veio de uma Olimpíada com 23, por conta da pandemia, que eu acho que deveria ter mantido. 23 jogadores no futebol é excelente, porque você tem ali peças importantes, você tem um segundo time para você pôr em campo. Agora, só 7 é muito pouco, Sim. é muito pouco. E ainda mais que você vinha de 30 testando 30 jogadoras, aí você olha para 30 e você fala, tem que tirar metade. Você fala, e agora, o que eu vou fazer? Então, assim, só que ao mesmo tempo que eu levaria a Bianca Brasil, eu acho que o nosso ataque está muito bem servido. Então, eu nem critico tanto, porque a gente tem muitas jogadoras boas. Muitas jogadoras que sabem fazer gol e que foram convocadas. Sim. Então, pra mim, o nosso ataque tá muito bom. A minha atenção mesmo é a lateral. A minha atenção é a lateral e a zaga, porque por mais que a gente tenha Rafaele,
A gente tem a Antônia, que as duas jogam muito bem juntas, mas a nossa lateral, a gente tem Tamires e Yasmin, que jogam as duas na mesma posição. Cadê? Cadê a lateral direita? Cadê? Você só tem lateral esquerda. Teremos A muitas Antônia, surpresas aí. a Antônia faz essa posição. Ela joga também de lateral, mas ela é mais zagueira. Aí você me pega e não tem. Então eu teria levado Fê Balermo pra jogar de lateral. Não levou. Levou ela no ciclo, não levou ela agora. Então, só que é o que bate no ponto de que você só tem 18 jogadoras. Então você tem que levar atletas que fazem duas posições. Que é o caso da Antônia. Ela faz as duas posições. E aí isso é muito, muito dificultoso, porque você não tem muito o que fazer. Ou você leva a gente que vai servir nas duas posições, ou você vai perder. E aí você faz mais apostas, né? Vou apostar que a Fê vai conseguir fazer duas posições e talvez não consiga. Rafa, Bianca Brasil dentro ou fora? Então, cara, é um nome que eu gosto muito, é uma jogadora que eu gosto muito. É destaque, foi destaque agora na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Tá fazendo um trabalho muito bonito lá no Cruzeiro e eu acho que ela pra mim, no Cruzeiro, ela meio que representa a força que o Cruzeiro tem de tentar se erguer, na verdade, na modalidade e chegar pra fazer alguma coisa, talvez não agora, mas nos próximos anos aí. Mas como a Nath falou, eu acho que a gente tá muito bem servido. Todas as que foram convocadas, eu acho que estão ali por puro mérito. Não é que a Bianca Brasil não tenha mérito pra estar ali, mas todo mundo que tá tem mérito suficiente pra estar. A Bianca teria mérito suficiente pra estar também. Mas eu acho que tá tão equilibrada a coisa ali, tipo assim, quando a gente pega pra olhar os nomes, a gente tem nome de atletas que estão indo muito bem. Sim. Então, tipo assim, eu acho que o que pega mais é pensar, tipo, pô, levaria a Bianca. Mas quem eu tiraria pra levar a Bianca? É isso. E acho que às vezes, quando você tem jogadoras que estão num nível tão próximos um dos outros, é que você tem que tirar no detalhe. Então, por exemplo, Bianca é muito nova, não tem tanta experiência. Talvez colocar uma jogadora que tenha mais experiência em jogos internacionais, competições como Copa, como Olimpíadas, e acho que essas coisas que acabam talvez desempatando ou até preferências do técnico por quem mais conhece, né, mais jogou. Mas eu acho que isso influencia um pouco as decisões do Arthur. O fato, a gente pode ver que tem muita jogadora do Corinthians. Já passou, ou que já passou pelo Corinthians. E ele tá muito acostumado com elas. Eu acho que, de forma geral, assim, você pensar em uma atleta que já está acostumada a jogar com as outras atletas, também funciona melhor. A Bianca chegaria Ela jogou muito bem quando foi convocada nos amistosos contra a Jamaica, mas eu acho que pensando num panorama geral, assim mesmo, quando você coloca atletas que já estão acostumadas e que já jogam junto, que já se conhecem, principalmente para dividir uma posição ou um setor do campo, fica um pouquinho mais fácil. Eu acho que é inevitável você não levar mais de 5 atletas do Corinthians, porque é o melhor clube. É isso. Então, assim, não tô nem falando sendo clubista nesse quesito, porque o Corinthians feminino vem há anos ganhando tudo. Os números estão aí. Então, não tem nem como falar, tipo, vou levar fulana do São Paulo e não vou levar a ciclana do Corinthians. Não, amigo, vamos lá com calma, né? E assim, então, assim 6 convocadas apenas, desculpa te cortar, Nath, mas 6 convocadas apenas do Corinthians. Número baixo, em comparação o que a gente já viu em outras convocações. Sim, só que a gente tem 6 convocadas do Corinthians e algumas que já passaram pelo Corinthians. Tainá, que já foi do Corinthians, Adriana, que já foi do Corinthians. Tarciane, Gabi Nunes. Então, assim, já foi aí mais 3. Então... Ludmilla, que vai vir pro Corinthians. Então, é uma galera que já jogou junto com o Arthur. Então, ele conhece muito bem essas atletas. Que eu acho que isso vai ser importante e vai ser muito bom para esse curto período, que é a Olimpíada, que é muito rápido. Mas a preparação em si toda, ter começado muito antes, que elas começaram semana passada. Hoje a gente teve o elenco completo, né? Chegou Marta e as outras que faltavam. Então, faz com que você se prepare um pouco melhor para isso. E elas já estão mais entrosadas. Sim. Então é mais fácil, que é igual que a Rafa falou. Quando joga junto é mais fácil você conseguir. Tudo bem que o Arthur não entra com Gabi Portillo, Duda Sampaio, Jennifer juntas. Não entra. Porque elas jogam juntas no Corinthians. Mas
Entra com Gabi Nunes, que jogou junta, com a Adriana, que jogou junta, enfim. E atletas que estão o tempo todo sendo convocados. Sim, que O já que também sabem, facilita. que já sabem Sim. como é. Dito isso, agora a gente vai entrar no quadro aqui que eu acabei de criar, que é o quadro Na Pele do Arthur Elias. Ai, meu Deus. Então, vou pedir pra vocês, se pudessem tirar alguém e colocar outra jogadora no lugar, seria fácil. Uma. Tô pedindo uma. Qualquer posição. Tainá, goleira, tiraria e colocaria a Luciana. Porque pra mim não faz sentido. Tá, então você gastou a sua, não pode repetir. Inventei agora também. Tá, eu acho que faz sentido primeiro. Faz sentido o que ela falou. Eu tiraria uma posição e adicionaria outra. Porque eu tiraria a Caroline, que eu já falei que tá lesionada. Enfim, tá voltando de lesão. E eu colocaria mais uma lateral. Então, acho que eu iria de Fê Palermo. No lugar de... Nem foi tão difícil, vocês nem demoraram. Fizeram o drama Não. à toa. Beleza, então vamos entrar aqui agora na nossa parte mais polêmica que a gente tá esperando. Ai, meu Deus. Aqui pra falar um pouco que foram os cortes. Acho que a gente tem ali 2 principais cortes, Debinha e Cristiane, mas o da Cristiane bem mais surpresa do que a gente imaginava, Bem mais comentado também, né? bem mais comentado, bem mais polêmico, eu diria. E aí, Nath? Concordou com o corte da Cris? Então, se você leva a Marta, por que não levar a Cristiane? Tem aí um porém. Fica aí o questionamento. Só que a questão é, diferente da Pia, que eu critiquei pra caramba, o Arthur deu esperança pra Cristiane. Eu acho que isso que mata o jogador. Deu mesmo. A Pia não convocava a Cris há anos. Eu acho que a Pia convocou a Cris uma vez, no comecinho, quando ela chegou na seleção. Eu nem me lembro se convocou depois. Eu acho que só foi uma vez. Então, não havia aquela expectativa alta dela ir pra Copa do Mundo. A gente sabia que ela não ia. A gente já sabia que ela não ia. No finzinho, no fundo lá do coração, a gente achava que iria. Eu achava. Mas sabia que não iria. Agora, para essa Olimpíada, que ela veio do ciclo, que ela foi convocada, que ela entrou, que ela fez gol, enfim, que ela participou desse ciclo, eu acho que isso foi mais dolorido do que antes. Então, assim, o Arthur deu a esperança. E quando a gente fala que a Olimpíada não é lugar de testar, que a Olimpíada é lugar de jogadora decisiva, Cristiane é decisiva. E aí as pessoas, ficam me criticando, quando toda vez eu fico batendo nessa tecla de que eu levaria a Cristiane. Levaria a Cristiane, sim, para deixar no banco, e se é a minha jogadora do que eu preciso resolver, ela vai entrar e vai resolver. Então, assim, que nem a gente estava falando, que a Rafa falou assim, a Caroline pode ser a jogadora que vai entrar no segundo tempo e vai resolver. Não sei. Sim. Não sei. Agora, quando você tem uma jogadora que tem mais bagagem no currículo, sabe e é decisiva, é uma Cristiane. Então, Cristiane teria entrado e teria resolvido. E nem sei como vai ser essa Olimpíada para falar se a gente vai sentir falta ou não dela. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que sentir mesmo quando começar. Sim. Mas nesse momento, eu sinto. E aí a questão da Marta, já posso emendar? Pode mesmo. Você que manda nesse programa. A questão da Marta, eu acho que nome, e ela pediu. Assim anunciou como a aposentadoria após as Olimpíadas. Anunciou a aposentadoria após a Olimpíada, então já esperava que fosse convocada. Então meio que parece que assinou um contrato. Assinei aqui o contrato de que eu só vou parar depois da Olimpíada. Aí o Brasil foi sorteado para ser Copa do Mundo de 2027. Vocês acham que ela vai estar aposentada mesmo? Eu acho que se ela 27, Nath, será não que sei, não? cara. Cara. Se ela tivesse chance de jogo, 3 anos daqui. eu não duvido. Quantos anos a Marta tá agora? 36? Nem sei, deixa eu ver. Vai estar perto dos 40, ainda dá. Na cabeça dela, na minha. Na minha Na já minha era não pra tinha ter- nem que tá minha, nessa, já tô pelo amor de achando Deus. Que já deu, com todo respeito à Marta, claro, que é a maior jogadora de futebol da história. Nossa, a maior 38 jogadora. anos. Ela tem hoje. 41 anos. Daqui ela vai estar com 2027. 41 anos. Então, assim, apesar de que a Formiga jogou, né? Não, a Formiga é mais nova? Quantos anos? Não, a Formiga tem 40 A Formiga e... parou com 41. É. Mas, enfim. Mas ela disse que aposentaram ela. É, Vai a verdade. Marta daqui a pouco, vai passar 4 anos, a Marta vai ter a que falar Marta que vai aposentaram dizer que ela. eu aposentei A ela. formiga vai para as Olimpíadas. Mas, assim, eu acho que ela cavou a vaguinha dela, entendeu? Ela meio que chorou. Eu preciso estar nessa Olimpíada. Só que, cara, eu não sei.
não sei se a Marta, a seleção depende ainda dela, sabe? Eu acho que não. Até pelo que a gente viu na Copa. Não foi Sim. uma jogadora que fez Que entrou e fez grandes diferença. diferenças. Claro que a presença da Marta, ela por si só, numa questão ali de vestiário, ela deve fazer sim uma diferença. Mas não diria que a gente tem mais uma dependência ali da Marta. Hoje, eu concordo com você nessa questão de que, por exemplo, no último jogo da Copa, talvez se a Cristiane estivesse lá no banco, como você falou, ela teria pelo menos entrado e movimentado o jogo. A gente não ia perder daquela forma meio passiva que a gente perdeu. Eu acho Triste. que ela pelo menos ia estar lá para dar uns gritos, dar uns bicos na bola, enfim. Rafa. Uma coisa que a Nath falou, que eu concordei muito eu citei a Caroline e falei, talvez ela seja a atleta a entrar no segundo tempo. Pensando nesse sentido, faz muito mais sentido, pensando dessa forma, faz muito mais sentido que seja a Cristiane, a atleta a estar no banco e entrar para tentar resolver alguma coisa. Mas eu não levaria. Só que eu também não levaria a Marta. Pra mim, eu acho que as duas andam um pouco juntas ali pra mim no sentido de, levou a Marta? Mano, leva a Cristiane então. Não levei a Cristiane? Então não leva a Marta. E pra mim faz mais sentido até o contrário. Levar Se a for- Cristiane e não levar Não a levar Marta. a Marta. Eu Exatamente, também. exatamente. Pra mim, na minha cabeça, eu levaria a Cristiane e não levaria a Marta. Até porque a Cristiane, primeiro, tá fazendo um grande campeonato brasileiro aí pelo Flamengo, decisiva pra caramba, tá muito bem no Flamengo. E a Marta não é mais decisiva nem no Orlando Pride. Nem lá. Já foi muito grande, já foi muito foda. A história dela é maravilhosa, mas hoje a Marta não é aquela jogadora que a gente tá acostumado. Dentro de campo, né? Dá pra gente separar o fora de campo da Marta com o dentro eu acho, de campo. eu acho que é muito a questão de história e atualidade. É isso. A Marta é a maior da história. Não tem com quem se comparar. O tamanho dela, tudo que ela foi, tudo que ela jogou. E todo mundo fala isso. As atletas falam isso, que se inspiraram na Marta. Mas pra mim, hoje, a Marta não joga a ponto de estar convocada, de vestir a camisa da seleção brasileira. Polêmica, hein? Sua chefe vai Toma brigar de com hate. você. Vai mesmo. Vai mesmo. Mas não joga, não adianta, cara. Hoje, a Marta não joga, tipo assim, ela tem nível e terá nível pra seleção brasileira porque ela é a Marta. Sim. Mas eu acho que quando a gente fala de campo e bola, entrar dentro de campo e fazer grandes coisas ali, Ela não faz mais. ela não faz mais. Eu Pela acho que idade? é. Talvez sim. Mas não faz mais. Então, pra mim, pra mim, a Marta está na seleção brasileira hoje. Pode ser polêmica, mas eu acho que é uma polêmica que todo mundo acha, mas Discutível. ninguém fala muito, entendeu? Acho que as pessoas têm mais respeito, sabe? Respeito pela história, respeito por tudo que ela... Nem digo conquistou, porque ganhamos o quê? Nada. Ganhamos Ganhou uma- talvez ela num individualmente. sentido Ganhou individual. individualmente. Ganhou individualmente, mas dentro da seleção brasileira em grupo, não ganhou. Então, assim, é muito complicado você dizer que a Marta hoje é a grande diferença da seleção brasileira, porque não é mais. Não é. A gente já teve muito essa diferença. Só que o futebol feminino ele evoluiu tanto, graças a Deus, que hoje em dia a gente tem um monte de jogadora boa na seleção brasileira que faz a diferença pra caramba no ataque. A Marta hoje ela joga mais recuada de meio de campo do que no ataque, porque ela já não consegue mais correr como antes, então ela mais serve do que ataca. Porém, é o que você falou. Hoje ainda existe a questão de que ela impõe respeito. Então, o vestiário faz a diferença, ela impor respeito para as adversárias, porque as adversárias olham e falam, pô, tem a Marta do outro lado. É o lado. que a gente estava falando da Thaísa, bicampeã olímpica, Sim. você olha pro outro lado da quadra, Você olha é a Thaísa, agora você olha do outro lado do Marta, campo, é a Marta, 6 vezes campeã melhor do do mundo. mundo. Então, Campeã assim, do mundo não, melhor do mundo. Então, assim, você olha pelo outro lado e fala, pô, respeito. Vamos estar respeitando a senhora ali do outro lado. Mas, enfim, não sei. Eu concordo de verdade, com tudo isso que você falou, Nath. Eu acho que quando você olha do outro lado e você tem uma atleta do tamanho da Marta, com o peso histórico que a Marta tem, de tudo o que ela é, da grandeza dela, e ela é a maior do esporte, eu acho que você impõe respeito mesmo. Só que eu acho que
As coisas têm que se balancear, né? Sabe, Alguns motivos perpassam tá os bom outros. que ali no vestiário ela pode ser a voz mais forte, ela pode ser a que vai empurrar, tá bom que ela pode impor respeito do outro lado. Mas Não, isso não é motivo de e convocação. dentro das 4 linhas? É. O que ela vai fazer dentro das 4 linhas? Pra, tipo assim, ela ser tão necessária, uma atleta de 38 anos que não joga, não está no seu mais alto nível técnico, ela vai estar fazendo ali dentro de campo. Pra mim, sinto muito, vocês estão assistindo, e pode ser muito polêmico, mas a Marta está na seleção brasileira por nome e não pelo que tá jogando. Eu acho que é Então, isso. um não pra convocação da Marta. Não convocaríamos. Cara, se fosse pra escolher entre ela e Cristiane, eu teria levado Cristiane e não A ela. Cristiane merece mais. Vamos falar de merecimento, o que tá fazendo dentro de campo? É, Porque pra hoje- mim é o que mais conta, campo e bola. E Olimpíada é muito o agora. O agora, a Cristiane tá jogando muito mais bola Até do que, porque do que a 15 Marta. dias para as Olimpíadas. Então, assim, o agora eu levaria a Cristiane e não levaria a Marta. Mas é o que eu falei no início. A Marta pediu, ela assinou um contrato com a seleção, com a CBF, de que ela se aposentaria depois que ela jogasse a Olimpíada. Ela falou isso na Copa passada. Ninguém nem sabia quem ia ser o técnico da seleção brasileira. Ela já deu entrevista dizendo: Quem eu é o vou me técnico, não sei, aposentar mas depois eu- da Olimpíada. E ela cavou a vaga dela ali. Ela acabou. Pra mim isso é muito claro. Perfeito. E Debinha? Merecia essa convocação? Não merecia essa convocação? O que pensam? Olha, eu não sei, porque a Debinha, nesse quesito de idade, ela já tá velha também. Oh my God. Oh my God. Já, gente. Eu achei que você fosse pegar mais leve Ela já tá velha. Então, Ela já assim, tá velha. a gente tem algumas jogadoras que ainda fazem parte desse ciclo, que eu acho que já não vão jogar mais a próxima Copa, que é Tamires e Rafaele, que já vem com uma idade avançada. Não vão, gente. Eu não sei, mas eu acho que se a gente tiver... Se a seleção der passagem para as outras jogadoras que estão vindo novas e que estão jogando bem nas posições, por mais que a Tamires tenha o físico, por mais que a Rafaele tenha físico, na próxima Copa, se elas forem, é para ficar no banco, não é mais Sim. para ser reserva. E que é um banco que bom, né? Tá bom. Sim, tá eu diria. ótimo, maravilhoso. Mas a Debinha, eu não sinto falta nenhuma. É, eu não sinto me falta lembro. porque eu tenho Gabi Nunes, eu tenho Jennifer, eu tenho uma galera que... Gabi Portilho, Sim. a própria Caroline, que pode fazer a posição Eu dela acho muito que bem. Debinha, ela faria falta num sentido de experiência, mas que não é um âmbito que tá faltando ali na seleção. E eu não consigo me lembrar do último gol importante que a Debinha fez. Mas, cara, pra mim também. A Debinha é um nome que, assim, honestamente, criaram mais polêmica pelo que ela já foi do que pelo merecimento de estar ali. É, eu acho Falando de que- merecimento de novo, pra mim, é um nome que não faz diferença não estar na lista de convocadas. Sim. Eu acho que a polêmica foi por a gente achar que ela ia ser convocada a qualquer custo, mesmo a gente não concordando, né? Acho que aqui é... É, mas eu acho que aí, essa coisa de ser convocada a qualquer custo, entre aspas, assim, ficou muito nesse trio. Marta, Cristiane e Debinha. Sim. Esqueceram E das aí outras. acabou que ele... E aí, ele leva a Marta, eu acho que por ter um nome muito mais pesado do que o das outras duas, e deixa a Cristiane e a Debinha de fora. Sim. Novamente, entre essas três, A Debinha, pra mim, foi o corte certo. exato. E pra mim, a Cristiane, A se fosse pra Cristiane- entrar uma das três, teria que ser a Cristiane. A Cristiane E deveria... a Debinha pelo- era pra mim certo. A Cristiane deveria pelo menos ter ido para a lista de pré-convocadas. Ali de Suplente. suplentes. Eu teria levado. Porque É. se você tem alguém que machuca e você precisa de alguém, você tem ela. Sim. E- Mas nem nas outras que precisa compor lá para treinar, ele levou. Mas Não também levou. eu acho que eu não que se me chamasse pra lista de só pra ir treinar lá, eu não ia não. Será que ela não aceitaria? A Cristiane é bem... Ah, não sei, ela é rancorosa. É. Eu Ela acho tem que um ela gênio não aceitaria, bem... Ela é ela tem um espirituosa gênio pra muito caramba. forte. Eu acho que ela não Talvez não tenha aceitaria. sido uma questão. Desse pensamento do Arthur de não ter levado ela. Porque na lista de suplentes, beleza, você estar. Agora na lista de só pra ir lá treinar, ver todo mundo indo embora, parece Chaves em Acapulco, todo mundo indo Cara, mas pra- assim, Mas E vocês você acham lista que de- valia, talvez, trocar a Cristiane Então, pela Priscila? eu ia na falar, lista de eu, suplentes? eu ia falar Sim. justamente isso. A Cristiane, hoje, vive um momento melhor do que o da Priscila. Falando de campeonato. De atualidade, que é o que pra mim é
Olimpíada, convocação olímpica. Pra mim, a Cristiane vive um melhor momento do que a Priscila. Até pela situação, o Internacional não tá vindo aquela maravilha que foi nos últimos anos. E o Flamengo tá crescendo muito. Então, eu acho que talvez a Cris pudesse ser um nome no lugar da Priscila ali na lista de suplentes. Sim. Perfeito. Acho que cobrimos tudo aqui de convocação. Temos mais alguma questão? Tem alguma coisa a levantar? Acho que não. Não, só pedir mesmo que joguem bola, pelo amor de Deus. É isso. Não Então, vamos já cair que na primeira fase, não. Sobe no falamos pódio. de convocação, justamente isso que eu ia perguntar. Onde vocês acham que a gente consegue chegar aí nessas Olimpíadas de 2024? Ai, meu Deus do céu. Cara, eu queria muito um pódio. Muito, de verdade mesmo, eu queria. Eu acho que a torcida brasileira merecia e seria muito bom, porque o futebol masculino não tá. E até bom pensando em Copa do Mundo de 2027. Em Copa do Mundo. Então seria muito bom. O Brasil ia vir grandão. Mas eu acho que não vai. Eu acho que a gente vai uma semi. Uma semi, porque tendo em vista que a Olimpíada já sai da oitava, não tem oitavas, já vai pras quartas. Eu acho que a gente Dá pra ganhar uma quartas? dá pra ir uma semizinha. Sei lá, vai que ganha um bronze na semi. Cara, eu sou mais pessimista. Eu acho que cai nas quartas. Assim, eu acho que é um time ok. É uma convocação ok. O Arthur Elias, eu não tenho o que duvidar dele como técnico, até porque tudo que ele podia ganhar aqui no Brasil, ele já ganhou. Tudo. E mais de uma vez. Mas eu acho que, primeiro, pouco tempo para conhecer de fato a coisa toda e treinar de fato todo mundo. Eu acho que ele fez muito mais testes do que deveria e poderia ter uma lista um pouquinho mais limpa de atletas que jogam juntas e já se conectam ali. E eu acho que tem times muito melhores que o nosso. Na Olimpíada, diferente do vôlei, eu acho que a gente tem uma boa convocação, mas tem times jogando a Olimpíada muito melhor que o nosso. Então, por isso, e falando até dentro de campo, tem times que talvez não sejam tão bons quanto, não tenham nomes tão bons, mas que são mais decisivos. Coletivamente. Coletivamente. O coletivo, o tático funciona muito bem. Coisa que eu acho que o Arthur ainda não teve muito tempo pra organizar taticamente ali a coisa. Então, eu acho que a gente não vai muito longe. Eu acho que a gente passa da fase de grupo, mas cai ali na primeira eliminatória, nas quartas. Então é isso que temos para falar de futebol na modalidade feminina nas Olimpíadas de 2024 em Paris. Né? É isso que temos na convocação, com surpresas, eu diria, bastante surpresas. Mas é isso, galera. Se você assistiu até aqui, e claro que assistiu até aqui, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, coloca nas suas redes sociais, comenta aqui o que vocês acharem, se vocês concordam, se vocês não concordam. Pode odiar com parcimônia as coisas que a gente falou. Cuidado. Cuidado, senão a Não gente me leva lá na cancela. Polícia Federal. Toque, toque, toque. Toque, Três toque, batidinhas toque. na Três sua batidinhas porta. na sua porta é a Polícia Federal, porque você xingou as meninas do Elas no Jogo. Então, eu queria agradecer a Rafa, a Nath, que estiveram aqui falando do futebol com a gente. Espero vocês nos próximos episódios para falar de coisa boa, espero, para falar de bons Tomara. resultados. E é isso. Até a próxima.